Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver a semana 1 do volume 2 do PET, Programa de Estudo Tutorado da Educação de Minas Gerais. Essa semana eu trouxe assuntos variados aí na mesma semana, na mesma atividade. A gente vai ver com calma, eu vou te explicar direitinho cada exercício. A primeira atividade que a gente tem aqui, quando ele vem falando das potências de base 10. Isso já foi assunto de outros PETs, até mesmo do ano passado, de 2020, que ele falava muito sobre a notação científica. Dessa vez, ele vai falar sobre as potências de base 10. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, atividade 1 está lá na página 28. Escreva os números abaixo utilizando potências de 10. O que a gente tem aqui? A ideia de potência de 10 é separar a parte numérica ali, separar ela em parte com zero e parte sem zero. Ficou esquisita essa fala, mas você já vai entender. Eu tenho aqui o 6, é como se eu pudesse escrever aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou separar, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 12. Essa vai ser a ideia. Vou pular a B e vou para a letra C. Olha o que eu vou ter aqui, 967. E quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 elevado a 11. A ideia é simples. Agora, aqui a gente tem um número decimal. Olha o que esse número decimal está falando para a gente. 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros. 743. Para esse tipo de exercício, eu faço assim, só para você entender a ideia. Eu vou transformar esse número em fração. O que é a fração? É eu copiar o número como se a vírgula não existisse, aquela quantidade de zeros ali à esquerda não vai, a esquerda não vai fazer diferença. Então, o que a gente vai fazer? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, é o 1 com 8 zeros. Deixa eu conferir se ficou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo, 743 sobre esse número aqui, 100 milhões. Essa vai ser a ideia. Porém, esses 100 milhões eu posso escrever dessa forma, o 10 elevado a 8, para eu não ter que ficar escrevendo. É como se a gente estivesse abreviando o número. É mais fácil escrever 10 elevado a 8 do que o 1 com 8 zeros. Essa vai ser a ideia. Mas para virar uma potência, eu tenho que jogar esse expoente 8 lá para cima. E para eu jogar esse expoente 8 lá para cima, eu vou fazer isso aqui, Dá vontade de fazer isso, né? 743 vezes 10 a 8. Acabou o problema. Você pode fazer isso desde que você coloque o expoente negativo. Essa vai ser a ideia. Então, o que significa aqui? Como que vai ficar esse número? 743 vezes 10 a menos 8. Perceba o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas após a vírgula. Então, eu já posso colocar direto a quantidade de casas após a vírgula. Olha a letra D como é que fica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você pode simplesmente copiar a parte que não é zero, 5, 3, 2, 9, 7, 3. Quantas casinhas a gente contou ali depois da vírgula? 12. Como é um número decimal, a gente coloca o expoente negativo. Pode fazer direto. Professora, eu gostei de fazer esse método da fração porque ficou mais fácil de eu visualizar, de eu entender o que está acontecendo. Pode fazer sem problema nenhum. Agora, se você quer fazer mais rapidinho, lembra dessa estratégia. Contar a quantidade de casas após a vírgula. Certo? A número 2, ele pergunta assim, qual número é maior? 2,145 vezes 10 elevado a 36 ou 789,42 vezes 10 a 29? Se eu pensar dessa mesma forma, olha o que eu tenho aqui, o 2
2.145. Escreve isso aqui para mim na forma de fração. É ignorar a vírgula. 2.145. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa seria a ideia. Tá? Olha o que vai acontecer. Eu posso reescrever 2.145 vezes 10 seria ao cubo menos 3. E aí a gente tem uma ideia que é assim, ó. Aqui, depois disso tudo, 2.145, calma que você vai entender. Vezes 10 a menos 3, ainda tinha o vezes 10 a 36 que eu pulei. Ou seja, olha qual que é a ideia. O 10 elevado a 36 é como se fosse o 1 com 36 zeros. O 10 ao cubo é o 1 com 3 zeros. Mas é como se tivesse um no denominador e um no numerador. É até a propriedade das potências. A gente vai ver na próxima atividade. Como que eu posso fazer isso? 2.145. Aqui eu tenho 36. Eu tenho que descontar 3, fica 10 elevado a 33. Deixa esse quietinho aqui que você já vai entender onde eu quero chegar. Vou fazer a mesma coisa para o outro número, 789,42, vezes 10 elevado a 29. Quando eu faço isso, vou ignorar o 10 elevado a 29 por enquanto. Quem seria isso? 78942. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2 casas. 2 zeros. Eu posso reescrever isso aqui como 78942 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a 29. Quando eu faço isso, a gente pode somar, 9, 4, sem inventar matemática, professora, 78942, e eu posso aqui, eu tenho 29 zeros, e aqui eu vou descontar 2. Então, quando eu faço isso, eu vou ficar com 10 elevado a 27. E aí eu vou te chamar a atenção para uma coisinha. Deixa eu levantar aqui para eu não ficar na sua frente. Vou te chamar a atenção para uma coisinha. Olha qual que seria a ideia aqui. Aqui eu tenho 2.145 com 33 zeros. É como se eu fosse escrever esse número aqui, 2.145 e colocar o zero aqui, 33 vezes. Dá um número gigante. 33 vezes. Ou seja, no total, esse número aqui vai ter 37 dígitos. No total, seria essa a ideia. Vou pensar a mesma coisa aqui. 78.942, com 27 zeros. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, 27 zeros. Então, quantos dígitos eu tenho na verdade? 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ou seja, na hora que eu for escrever os números, o primeiro fica muito maior. Ele tem 37 números e o outro tem 37 algarismos, é a forma correta da gente falar. E o segundo número tem 32 algarismos. Quando a gente faz isso, esse aqui ficou maior. Então, a alternativa certa é a primeira alternativa ali. Pessoal, precisa fazer todo esse raciocínio aqui, lá na hora de resolver o PET? Não tem necessidade, não. Eu quis fazer para você entender, para você não simplesmente copiar ali e não entender o que você está fazendo. Mas não tem necessidade, não. Como aqui o expoente é maior, já ia dar um número maior. Joia? Seguindo aqui, ele tem o número 3, que agora é para envolver as operações com potências. E aí, vou te chamar a atenção para uma coisa, O primeiro que a gente tem aqui, 3,5 vezes 10 elevado a 5, vezes 2 vezes 10 elevado a 13. Qual que é a ideia? Usa cores que fica mais fácil até de você entender. Aqui você está multiplicando. Você vai multiplicar quem não é potência de 10. 3,5 vezes 2 dá 7. E agora você vai fazer as potências de 10. 10 a 5 vezes 10 dá 13. Isso aqui é 10 elevado a 18. Multiplicação de potências de mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes. Isso é super importante da gente fazer. Meu óculos está dando um reflexo feio aqui, Então, é super importante da gente fazer, de vocês lembrarem. Eu tenho essas regrinhas lá no meu canal no Instagram.
na minha página do Instagram. Se você quiser aprender melhor um pouquinho sobre isso, sobre essas propriedades, acompanha lá que vai ficar mais fácil para você, tá? Qual que é o truque então? O que você tem que lembrar? Potência com potência, número que não é potência com número que não é potência. Não mistura as regras, tá? Então, ó, o 10 elevado a 9 e o 10 elevado a menos 15 são potências. O 3,2 e o 0,8 não são potências. Então, eu vou fazer número com número, potência com potência. 3,2 dividido por 0,8 dá 4. 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a menos 15. Muito cuidado, olha a regra da divisão. Ó, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Ah, professora, mas o 15 já é negativo. Então, ele vai ficar, ó, esse menos é da regra, repete a base e subtrai os expoentes, e esse menos aqui é do 15, vai ficar com 2. Quando eu faço isso, ó, o menos com menos vira mais. Então, isso aqui, na verdade, é 10 elevado a 9 mais 15. Cuidado, não faz correndo que erra, tá? Então, isso aqui é 10 elevado a 9 mais 15, 24. Muito cuidado com isso, para não errar bobeirinha, tá? Aqui de novo, ó, número com número. 4 vezes 4, 16. Potência com potência. Lógico, né, gente, que a potência é número. Mas só para facilitar aqui pra gente, para você gravar aí. 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 14. Multiplicação, qual que é a regra? Repete a base e soma os expoentes. Leonor, mas o expoente é negativo. Deixa o expoente negativo, tá? Quando eu fiz isso aqui, ó, vai ficar 10, o mais com menos vai ficar menos. Então, isso aqui vai ser 10 elevado a menos 19. Então, vezes 10 elevado a menos 19. Por fim, aqui, ó, 11 dividido por 2. Número e número. Ah, não dá exato, tem problema não. 11 dividido por 2 dá 5,5. Vamos nas potências de novo, ó. 10 elevado a menos 8 dividido por 10 elevado a menos 59. Quando a gente faz isso, ó, repete a base e subtrai os expoentes. Fica com esse monte de sinal de menos mesmo. Não tem problema. Depois vai fazendo aqui, ó, 10 menos, o menos com menos vai virar mais. Então, mais 59. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a 51. Então, esse vai ser o nosso gabaritinho. E aqui nós terminamos esses exercícios. Super importante de você se lembrar. Multiplicação de potências de mesma base. Repito as bases e somo os expoentes. Divisão de potências de mesma base. Vou repetir as bases e subtrair os expoentes, independente do sinal. Essa é a regra. Depois a gente usa os sinais aí, a regra dos sinais, para ajeitar a conta, tá? Mas essa é a regra. E aí, pessoal, o Pet colocou isso aqui que para mim não fez muito sentido com essa matéria que a gente estava vendo das primeiras atividades, que ele fala sobre conjuntos. E aí eu acho que eles deram uma viajada, porque esse assunto não tem nada a ver com o assunto que a gente estava vendo de potências, tá? Eles podiam ter deixado esse outro assunto para uma outra semana. A gente estudava as propriedades de potência e depois estudava as propriedades dos conjuntos. Não tem muito uma ligação, não, mas nós vamos resolver assim mesmo. Aqui ele vai falar sobre a união de conjuntos, ele fala sobre a interseção e aí ele deixa um probleminha pra gente. Aqui, essa representação que a gente tem aqui é o que a gente chama de diagrama de Venn. Ele é muito útil na hora de resolver os exercícios com conjuntos. Ele ajuda muito a gente a entender. Eu já vou explicar para você esse conteúdo no próprio exercício, que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender, de você relacionar essas ideias aí. Tá? Olha qual que vai ser a nossa ideia, ó. Num clube com 76 atletas, sabe-se que 24 jogam vôlei, 18 jogam vôlei e futebol e 45 jogam futebol. Quantos atletas não jogam vôlei ou futebol? Quando a gente tem isso, ó, ele deu duas informações pra gente. Quem joga vôlei e quem joga futebol. A gente monta isso aqui num diagrama para representar o conjunto. Essa aqui é a galera que joga vôlei
e essa aqui é a galera que joga futebol. Essa vai ser a ideia. Qual que é o truque para o exercício de conjunto? O truque é a gente sempre começar pela interseção. O que é interseção? Vê se tem alguém que pratica os dois esportes. Tem, 18 pessoas jogam vôlei. A interseção significa exatamente isso. Vou até mudar a cor aqui só para te chamar a atenção. Vamos fazer futebol vermelho. Só para chamar a atenção aqui, Onde que tá azul e vermelho ao mesmo tempo? É esse meizinho aqui. Isso é o que é a nossa interseção, Quem joga os dois. Depois ele fala assim, 24 jogam vôlei. Vôlei é a galera azul. O que significa, O conjunto todo tem que ter 24. Do jeitinho que eu fiz aqui, já tem 18. Então, o que eu faço? 24 menos 18 é o 6. Esse 6 aqui representa exatamente isso. 24 menos 18. Por quê? Porque o conjunto todo tem que ter 24. Se eu coloco 24 aqui, eu ultrapasso. Eu vou ficar com 24 mais 18. E aí não pode, tá? Então, aqui a gente vai ficar com 6 pessoas. O que significa essas 6 pessoas? Essas 6 pessoas jogam vôlei, mas não jogam futebol. Essa é a ideia. E aí ele fala assim pra gente, 45 jogam futebol. Mesma ideia. O vermelhinho todo tem que ter 45. Eu já tenho 18. Então, eu vou fazer 45 menos 18. Sobra 27. O que significa isso? Que 27 pessoas jogam só futebol, não jogam vôlei. Essa vai ser a nossa ideia. Então, 6 pessoas jogam só vôlei, 27 pessoas jogam somente futebol e 18 pessoas jogam os dois. Prof, de onde veio esse 27 mesmo? 45 menos 18. Eu gosto de chamar eles de repetidos. O que é os repetidos? Joga para os dois, tanto vôlei quanto futebol. Quando eu faço essa soma, 6 mais 18 mais 27, aqui 8 mais 7, 15, mais 6, 21. Vai dar aqui para mim, 51 pessoas. Tá faltando gente, Quando eu faço isso aqui, 51 pessoas, tá faltando informação ali pra gente. Porque ele fala que no total são 76 atletas. O que significa isso, 76 menos 51. Tem 25 pessoas que não jogam nem vôlei, nem futebol. Vai jogar alguma outra coisa. Vai praticar algum outro esporte. É exatamente isso que ele está pedindo, Quantos atletas não jogam vôlei ou futebol? Se não joga nenhum deles, vai ser aqui, 25 atletas. Não joga nenhum dos dois. Entendido? Essa parte de conjuntos foi o que eu falei. Ficou meio deslocada aí na semana 1. Eu achei que podia ter feito uma semana só para essa parte de conjuntos e explorar um pouquinho mais, mas a gente consegue resolver também. Eu te desejo bons estudos. Não deixe de curtir o vídeo se você gostou e de compartilhar com seus colegas para te ajudar a resolver o PET. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.